e a todas que possamos ser guiados não pela carne, não pelo mundo, não por esse pseudo-sistema anticristão. Digo pseudo, pois não é um sistema verdadeiro, pois não está baseado na rocha. Então, de fato, é um pseudo-sistema. Um sistema onde não é livre a vontade, onde não é livre o domínio, onde não é... Pode até parecer livre, mas de fato não o é. Hoje quero tratar de um tema muito... ao mesmo tempo que ele é muito importante, importantíssimo, diria eu, ele também é um tema muito delicado de ser tratado, ainda mais numa live do TikTok. Hoje eu quero falar com você sobre João capítulo 9, onde o evangelista ele fala sobre um cego de nascença. E esse cego de nascença, ele nunca tinha visto na vida dele a luz do dia. Ele nunca tinha visto o raiar do sol, embora ficasse na beira do templo. Ele nunca viu onde eles... me confundi aqui. Onde ele ficava ali junto com os outros doentes, embora ele estivesse na rua, ele nunca tinha visto um céu, a luz do dia. E o Senhor, antes de curar aquele jovem, alguém perguntou para Jesus: Senhor, quem pecou, este ou seus pais para que nascesse cego? Porque naquela época, de fato, até hoje, existe um certo preconceito velado que quem nasceu de alguma forma diferente do normal é porque sofreu uma maldição. Tanto é que no mundo pagão, quando alguém nascia de uma forma defeituosa, entre aspas, ela era a criança era sacrificada, né? Até tinha isso numa cultura de índios, né, indígena, que a mãe não podia levar a criança para fora, que talvez a criança até era enterrada viva para não contaminar o acampamento. Olha só. E aí essa ideia da judaica partiu daí, que quem nasceu deficiente ou quem nasceu doente foi por alguma maldição. E o nosso Senhor, respondendo essa pergunta, ele quebra paradigmas e ele diz o seguinte, verso de número 3, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais,
Essa é parte A. Nem ele pecou e nem seus pais, ou seja, antes de irmos para a parte B, quando nós falamos de pecado, nós estamos falando de transgressão. O que é transgressão na lei espiritual? É uma quebra da aliança com Deus. Isso é pecado. Pecado é tudo aquilo que você faz na contramão de Deus. Isso é pecado. Agora, diga-me, responda. Como uma pessoa que nasceu cega teria tido pecado? Ah, porque seus pais pecaram e veio no ventre essa maldição. Mas Deus ser justo. Se fizesse isso, eu poderia chamar o meu Deus de justo. Se ele, por causa do pecado de meus pais, mesmo que fosse, ele seria justo. Não. Se ele colocasse uma maldição em mim por causa do pecado de meus pais. E é muito interessante porque ninguém pecou, nem ele, nem os pais. Ou seja, essa ideia de ser uma maldição pelo pecado, então todos nós deveríamos ter nascidos deficientes, porque todos nós, desde Adão, nascemos com um gene, por assim dizer, com um gene do pecado em nós. Portanto, não seria justo que uma família tivesse alguém deficiente e a outra não, tomando como ideia a tese do pecado. Pois bem, mas como disse Jesus, quebrou esse paradigma quando ele disse parte B do versículo, mas foi assim para que se manifestasse nele quem? Na pessoa deficiente, nele as obras de Deus. Então, peraí, Jesus está dizendo que além dela não ter tido pecado, é nela que se manifesta as obras de Deus. Ele faz uma mudança de 180 graus na visão. E querido, entenda, é muito difícil quando alguém ouve a seguinte frase ou algo semelhante. Ah, tu nasceu assim porque Deus quis e talvez ele está castigando a tua família por isso. Ou tu nasceu assim, mas Deus vai te abençoar. E mesmo que uma pessoa diga que você não teve culpa, mas você nasceu assim porque Deus quis, mesmo ela dizendo que você não teve culpa, ou seja, não é atribuída pecado, de falar uma palavra, mas enfim, pecado, mesmo que essa pessoa não atribua pecado a você,
Quando ela simplesmente diz assim, você nasceu assim porque Deus quis. Vejam o que eu disse, porque Deus quis, não porque Deus permitiu. Quando alguém te diz isso, embora seja uma verdade bíblica, você pergunta assim, mas por que Deus quis? O que eu fiz para eu ter uma vida tão oposta demais? O que eu fiz para ter que passar a minha vida toda dentro de uma casa só recebendo ação e não sendo fruto da ação? Tem um garoto, e aí eu já vou contar essa história e eu já retorno para o texto. Tem um garoto chamado Nick Vilucci, uma coisa assim, e tem um outro garoto que ele encontrou que tem a mesma síndrome dele, e o Nick, com entre 8 e 10 anos, ele quase se suicidou. E tem este outro garoto que, segundo a mãe dele, nunca reclamou. Mas diga-me, vamos supor que alguém chegasse para esse garoto mais novo e dissesse assim, tu nasceu assim por causa de um pecado dos teus pais. Essa criança ia ficar com raiva dos pais, essa criança ia ficar com raiva de Deus, porque Deus não está sendo justo se meus pais se pecaram, mas não é culpa minha. Essa criança ia ficar com raiva do universo que não fez nada para ajudá-la. E eu já pensei aqui que toda deficiência, toda limitação, seja física, de outra ordem, espiritual, sensorial, enfim, ela vem sim por causa da semente pecaminosa, ou seja, se o homem não tivesse corrompido-se, ele não teria doenças. Isso é uma coisa. Eu também não posso dizer assim, o pecado não influenciou na minha deficiência. Influenciou, porque se não tivesse pecado em mim, eu não teria, se eu não tivesse o gene do pecado, entenda? Pecado, ação é uma coisa, pecado, natureza é outra. Vocês conseguem entender isso? Então, quando eu digo assim, uma criança especial não nasceu em pecado, eu estou dizendo que não tem atribuído culpabilidade a ela. Mas de forma alguma eu estou ponderando, eu estou afirmando, eu estou cogitando que esta criança não tem um gênio pecado, porque todos temos. Romanos capítulo 3. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Ou seja, quando eu venho pra cá, eu penso assim, não, aqui todos são culpados, ok? Todos, branco, preto, pardo, índio, alemão, todos são culpados e indesculpáveis diante de Deus, ok? Bom, então a deficiência é gerada também pelo pecado em nós, mas eu não posso atribuir a culpabilidade à pessoa deficiente pelo pecado geral. Porque, por exemplo, assim, tu nunca vai ver uma pessoa que usa óculos de alguém dizendo para ela que ela tem pecado. Embora a gente saiba que falta de visão também é uma coisa que veio pela queda de Adão. Também é uma deficiência. Mas não é atribuída pecado a ela socialmente. Ou seja, todas as nossas deficiências, comorbidades, doenças, enfim, são por causa de pecado. Ponto. Todas. Agora, a comorbidade física chamada de deficiência, ela não é pelo pecado da pessoa. Isso aqui tem que ficar bem claro. Ela é por causa de algum pecado humano, mas não por causa do pecado da pessoa. Me digam se conseguiram entender bem isso aqui. Veja, eu não posso negar que é por causa de pecado. É, mas não por causa do pecado dela. Compreendeu? Porque uma criança, antes de sair do útero, ela não tem pecado. Então, continuando no texto, o Salvador disse que ele fazia obras do seu pai enquanto era dia, porque a noite logo vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, Deus ele não faz as obras deles, os milagres, nas escuras. Deus revela-se e ele trabalha na condição humana para que aquela condição seja alterada, para que aquela condição seja restaurada ao seu contexto, à sua natureza original. E quando falo em natureza original, nós temos que considerar duas coisas. Nós temos a natureza pecaminosa e a natureza divina. Natureza pecaminosa. Romanos capítulo 3. Todos pecaram e destituídos estão da ordem de Deus. Pecado. Natureza espiritual divina. Gênesis capítulo 3, capítulo 1, versos 6 e 7. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança e domine sobre as árvores, sobre tudo que há. Natureza divina também está no homem. Ou seja, por isso que Paulo diz que a carne milita contra o espírito,
Porque o espírito é de Deus. A carne é natural, é influenciada pelo diabo. Ou seja, quando eu digo que uma pessoa deficiente, ela nasceu assim pelo pecado, em alguma parte eu estou certo, mas eu não posso dizer que ela nasceu por causa do pecado dela, mas pela natureza pecaminosa que também atingiu a ela. Vocês conseguiram compreender essa diferença? Então, pois bem, nós, quando temos uma comorbidade, o que nós precisamos fazer? Confiar em Deus. Agora, como eu confio em Deus se a minha situação não muda, não transforma-se e não tenha eu já vou chegar lá, Lia, já vou chegar lá, né? Nessa culpabilidade de Deus. Já vou chegar lá. Mas antes disso, eu não estou dizendo com isso que ele tem culpa. Estou dizendo que você já vai entender. Permita-me tratar primeiro disso, e aí depois eu falarei o que eu iria dizer. Deus, de fato, ele não tem culpa pelo pecado do homem, correto? Deus, ele não tem culpa pela ação exclusiva do homem, ok? Mas, segundo a Bíblia, tudo que existe foi pré-determinado por ele antes da fundação do mundo, ou seja, de pessoas com falta de dinheiro, deficientes, pessoas... toda essa gama social, a gente vê uma coisa: tem a mão divina de Deus. Então, quando eu digo assim, Deus, ele não tem culpa. É claro que Deus, ele não tem culpa pelo nosso ato. Porém, isso aqui não vai ser contra a Bíblia, isso aqui é bíblico. Porém, Deus, ele predeterminou, baseado na sua presciência, na sua vontade, que assim fosse. E, gente, quando eu descobri isso me doeu tanto, tanto, tanto. Gente, como um Deus pode determinar ou predeterminar que alguém nasça assim? Porque no ambiente arminiano, no ambiente assemiano, né, pentecostal, nós não temos essa visão que Deus predeterminou. Mas no ambiente reformado, e repito, a partir de uma leitura correta da Escritura, nós temos essa visão que tudo que acontece
é por um pré-desígnio de Deus, divino. Ou seja, como eu compreendo que Deus comanda tudo e ao mesmo tempo eu não posso atribuir culpabilidade a Ele, mas atribuir culpabilidade ao meu, ao seu, ao nosso pecado. E aí nós precisamos entender uma coisa, porque isso está diante de duas coisas. Ou tu diz que Deus é um covarde, que ele não dá livre-arbítrio para ninguém te torna teu, porque tu é injusto, porque ele é injusto contigo, porque mesmo predeterminando isso, ele te castiga. Ou você diz assim, eu não entendo, mas eu vou continuar servindo. Ou você diz, não, de fato é meu pecado, Deus, embora Deus determinou, fui eu que fiz, então é meu pecado. Você tem essas três opções. Qual delas você vai escolher? Qual delas é bíblica? E isso é uma coisa tão importante, tão sensível ao mesmo tempo, que nós não queremos responder essa pergunta. Porque se eu digo que a culpa é de Deus, porque ele predeterminou, então eu digo que Deus é um carrasco e por que eu vou ser um carrasco? Se eu digo que o pecado é meu e que a culpabilidade é minha, então eu diminuo a soberania de Deus. E eu vou contra a Escritura. Se eu digo que eu não entendo e viro ateu, no primeiro caso também daria, mas enfim, eu então me afasto completamente de Deus. E aí, o que eu faço? E detalhe, gente, eu estou tentando expor o que as minhas dúvidas viram na minha cabeça. E detalhe, se eu vir ateu, eu perco a salvação, mas não é por perder a salvação, é por perder o meu amado. E aí vocês me respondam, vocês acham que essa resposta de Jesus ao cego de nascença foi suficiente? Não precisa pôr aqui nos comentários, responda sincero, mas seja sincero para você mesmo. Essa resposta foi suficiente? Porque aqui não é Moisés, aqui não é Gabriel, não é Miguel, não é Rafael, não é João, não é Elias, não é Moisés. Aqui é o próprio Jesus Cristo falando. O Deus encarnado. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Que obras? Que obras? Porque uma pessoa que não tem uma deficiência também pode manifestar as obras de Deus, ou não pode. Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que estuda, uma pessoa que faz a sua vida porque tem condições para isso, se ela é filha de Deus, ela também manifesta as obras dele.
não manifesta, então por que diabo de uma deficiência ia fazer isso? Desculpa, eu estou sendo muito sincero. Agora, eu volto naquilo que eu disse. Se eu rebelar-me contra Deus, talvez eu nunca entenda o perfeito amor. Que nem Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor eu nada seria. Ainda que te desse a minha vida aos pobres, se não tivesse amor nada seria. Só que todo amor que falou que foi nele que manifestou-se as obras de Deus. Agora uma outra pergunta. Nele quem? No deficiente ou em Jesus? Porque o texto está assim, mas foi para que se manifestasse nele, e aí Jesus acabou de se referir ao cego no verso 2, nele as obras de Deus. Jesus não, o que perguntou, né? Agora, Jesus, ele, logo depois, ele curou o céu. Aí surge uma outra pergunta. Se Jesus curou o cego, e logo depois de dizer que ele manifestava as obras de Deus, por causa da deficiência, por que Jesus curou ele? Por que não deixou manifestando as obras de Deus? Né? Faz sentido. Agora, sabe qual é a resposta para cada uma dessas perguntas? É a resposta que Paulo deu na sua visão em 2 Coríntios 12, quando ele diz, não foi esse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. E aí ele diz algo bem interessante, ele diz assim, não sei, Deus o sabe. Deus o sabe. É essa resposta que eu tenho para você hoje. Não sei, Deus o sabe. 2 Coríntios, capítulo 12. Não vou chegar agora. Verso 3. Se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Então, quando nós lemos a Escritura e não temos a resposta devida para isso, nós entramos em parafuso, porque ou Deus me ama, ou ele é um carrasco, ou Jesus ele estava certo. Mas de que forma manifesta essas obras de Deus? Porque não é simplesmente pela minha limitação. A limitação em si não tem obra de Deus nela. Que obras são essas de qual Jesus está falando? Que é isso que nós ainda, enquanto igreja,
ainda quanto estudiosos, ainda quanto doutores, não compreendemos. E não vem me dizer que você sabe que obras são essas. Há obras de poder trazer motivação para as pessoas, ok, pode ser. Mas você que não é especial também pode fazer isso. E especial que eu digo no sentido de deficiente, não é nada que eu seja melhor que ninguém, não é isso. Mas você que não é especial também pode fazer essas obras aqui, porque Jesus, ele mesmo disse que todo aquele que vier a ele, de modo algum, não jogarei fora. E quem beber a água da vida, este será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, todo mundo pode fazer as obras de Deus. Não é só um especial. Não é só um deficiente. Então, por que Jesus disse isso? Você consegue compreender que a questão não é tão simples assim? Mas, não, olha, eu não conheço muitos outros textos que tratam dessa temática. É uma coisa que eu quase não tenho na escritura. Por que Deus quis que fosse assim? Eu não sei. E se você tem alguma limitação e está perguntando se assim como eu, meu amigo, vou te dizer uma coisa. Só no céu nós vamos compreender. E eu digo isso com meu coração sangrando. Porque eu sei a angústia que você passa, eu sei a dor que você tem, tanto física quanto emocional. Eu sei que nem a tua mãe te compreende muitas vezes, embora ela te ame. Que a minha mãe me ama, mas esses dias ela me disse assim, que eu não sei porque tu sofre tanto. Ninguém entende. E eu não estou dizendo que a minha dor é a maior do mundo, pelo amor de Deus. Como dizem por aí, tem pessoas piores que você, eu sei disso. Mas uma dor não justifica a outra. É o que eu sempre digo. Então, eu quero deixar um recado para você que está me ouvindo, e principalmente para você que está que nem eu na mesma situação. Confie em Deus. Como, tchau? Cara, eu não sei. Só pela graça, eu não quero ser clichê. Eu já passei por tanta coisa, por tanta terapia, por preconceito, e nada me ajudou. A cada ano que passa, a cada Natal, eu fico mais angustiado. E hoje eu deveria falar de Romanos, mas eu não sei porque me deu vontade, ou foi espírito, ou foi a minha depressão que fez eu falar sobre isso. Bom, eu vou dar 5 minutos para perguntas e depois eu vou encerrar a live. Nath, alguma pergunta? Eu nem peguei todo o texto.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Uma coisa do fundo do meu coração. Uma pessoa com deficiência, eu não digo por todos, nem quero nem tenho essa pretensão, mas eu posso dizer que uma pessoa com uma deficiência patológica, isto é, uma deficiência que não é a perda de membro só, é uma coisa neurológica. Ela chega a uma altura da vida, e creio que eu já cheguei, que ela às vezes não tem vontade de sorrir, ela às vezes não tem vontade de nada. Só perguntando para si mesmo, por que Deus me fez assim? Que eu não tô aqui representando um papel, eu não preciso disso. Inclusive, se eu fosse representar um papel, eu estaria aqui dando pulos de alegria, dizendo que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Aí eu estaria representando um papel. Porque eu nunca vi alguém representar um papel para ser mais triste que é. Então, quando você encontrar alguém com uma deficiência e ouvir ali reclamar de dor ou incomodar um pouco a mãe dele, mas que o necessário, não critique essa pessoa. Sabe que ontem eu estava conversando com a minha mãe e eu disse para ela, às vezes eu não sei se porque às vezes ela me disse assim, tchau, tu era uma criança de bem com a vida. E aí às vezes eu me pergunto, será que eu era? Porque ali eu não estava representando. Mas será que eu era? Será que eu ainda não tinha descoberto ou entendido o que era na vida? Porque também tem isso, uma pessoa que tem uma deficiência, quando ela é criança, ela não entende muita coisa, por exemplo, não poder cozinhar, uma criança, ela não tem esse desejo de cozinhar. Agora, quando tu quer, se tu vê que tu não pode fazer, aí dói, cara. Uma criança, ela não quer trabalhar, ela quer brincar. Mas quando ela quer se ver que ela tem que passar dentro de uma casa e não pode trabalhar, que ela não pode se sustentar, que ela não pode prover para sua família, isso dói. E às vezes ela tem, o físico dela até é bom, esteticamente falando. O problema é o físico interno dela que não dá condições para ela. Se tu olhar para mim aqui, eu tenho braço, tenho perna, eu me mexo, mas se for tentar fazer uma comida, eu viro a panela no chão. Então, por isso que eu tô dizendo, tá? Eu sei que uma pessoa com deficiência
também tem coisa que é manha. Todo mundo tem. Mas, cara, não julgue essa pessoa. Porque pensa, enquanto tu tá comprando, adquirindo coisas pra ti, ela tá debaixo da saia dos pais dela, dependendo deles. Eu não tô dizendo que depender dos pais é ruim. Até uma fase da vida é muito bom. Mas não para sempre. Então, não sei, isso aqui estava engasgado há muito tempo e eu ia pegar sobre romanos hoje, mas eu tinha que falar sobre isso. E eu digo mais, uma pessoa com uma deficiência, ela às vezes ela quer olhar pro outro lado, como a Lia disse, mas às vezes ela não consegue. Porque por mais que ela olhe pro outro lado e tenta ver o melhor, no dia seguinte ela percebe que ela tá ali de novo. Que ela dorme, que ela acorda. E nada muda. Então, que o Evangelho possa nos consolar. Que Deus possa nos consolar. Eu já vou fechar. Alguém tem mais alguma pergunta? Obrigado, Lia. Alguém tem alguma pergunta? Muito. Eu vou indo lá, tá? Vou terminar essa palavra com uma canção. Algumas caneve, algumas caneve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Se aqui confessarmos na verdade da sua luz, tu não somente perdoas, purifica-nos, ó, também Jesus. Se nesse sangue lavado, ó, com chagas elas são, tu não somente perdoas, mas também purifica-nos, ó Jesus. Algumas caneve, algumas caneve, se nesse sangue
e lavado, mas alvo pensei. Vamos lá, gente, vamos. Gente, isso aqui não é pra fazer um teatro, não. É que a minha alma tá tão amo do teatro. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Obrigado, Lia. Gente, mandem alguma pergunta que 20 para as 4 eu vou fechar a live. Debate questão saudável, Lia, do Ministério Vindequist.net. Esse que eu disse, debate questão saudável, ponto oficial. Obrigado, Jaqueline, valeu. Thiago Bergman, Thiago Francisco Bergman. Gente, eu tenho que... Eu queria que algum de vocês pudessem subir na janelinha e oferecer uma oração, porque hoje eu que preciso ouvir, mas eu não sei como fazer isso. Aqui, vou convidar você, Nath. Nath e Lia, que são as que estão mais aí no chat. Oi, Lia. Oi, Tudo bem? tudo bem? Paz do Senhor. Paz do Senhor. Da onde você fala? Eu falo de Patos, Paraíba. Amém, amém. Você pode oferecer uma oração para nós encerrar a live? Pode ser um louvor? Pode. Tá certo. Só um momentinho, viu?
Mas você vai cantar ou você vai reproduzir? Eu vou cantar. Ok. Dá um minutinho pra ela, a gente não sai da live aí. Enquanto isso, se você pudesse. Gente, não é por mal, não fiz isso só pra pedir se no final, mas quem puder, se inscreva lá no nosso canal, vai edificar vocês lá no YouTube. Agora vamos ouvir a Maria, obrigado. E assim que a Lia terminar, eu vou orar e a gente vai encerrar a live, tá bem? Valeu. Cantar. Pode ir, Lia. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Amém, Mesmo que eu Senhor. não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, que o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Amém? Amém. Muito obrigado, Lia. Que Deus te abençoe aí, viu? Muito bonita Obrigada. sua voz. Obrigada. Gente, vamos encerrando. Amanhã voltamos aqui. Que Deus abençoe você. Abençoe sua casa. E que você possa. Muito bonita a voz da Lia. Agora eu já tenho que ir, que Deus abençoe todos. Eu não sei porque a câmera ficou assim. Deus abençoe todos. Amém. Vamos orar, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Pai, por tu cuidar de nós. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa fraqueza, pela nossa falta de intimidade, pela nossa
dúvida, Senhor. Senhor, como disse Paulo, nos ajude a orar. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro. Até amanhã, gente. Obrigado, Lia. Valeu por tudo. Quem quiser, vai no chat aí, a gente conversa. Tchauzinho.